Então hoje nós ainda estamos falando da quinta trombeta, ainda estamos falando desse primeiro ai que vai cair sobre os homens que adorarão a besta. Primeiro, segundo, terceiro ai cairão sobre os adoradores da besta. A igreja, ela não está aqui mais, ela está no deserto. Ela está fugindo para o deserto. E as pragas das trombetas, as 3 últimas trombetas e das 7 taças estão caindo sobre os adoradores da besta. Nós já falamos da chave, da estrela que caiu com essa chave, já falamos do poço do abismo, já falamos sobre o abismo, e agora vamos falar sobre a fumaça que sai do poço, trazendo gafanhotos. O que é a fumaça e o que são os gafanhotos? Em Apocalipse capítulo 9 diz que quando aquela estrela que caiu com a chave na mão abriu o poço, saiu uma fumaça, grande fumaça, como de uma fornalha. Então aquele poço que eu já falei na aula passada, lá dentro tem fumaça, densas trevas. E quando essas trevas em forma de fumaça saíram para fora, escureceu o sol e o ar. Porque desde que Satanás é Satanás, ele sempre trouxe a escuridão. O profeta Isaías disse: eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. As trevas representam os demônios e a escuridão a cegueira espiritual. Então, enquanto tem trevas no mundo, tem cegueira dentro do mundo. Eis que as trevas encobrem a terra e a escuridão. Trevas e escuridão são sinônimos, são as mesmas palavras. Mas para mudar o sentido, a semântica, o peso da palavra, então o profeta está trazendo uma revelação. Trevas simbolizando demônios, escuridão simbolizando a consequência desses demônios na terra, a cegueira espiritual. Quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele diz que os demônios, ou seja, o príncipe dos demônios, o Deus desse século, Satanás, Beelzebul, ele cegou a mente, o espírito, a mente é o espírito, cegou a mente dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. Então essa fumaça, ela representa todos esses demônios, todas as influências do mal estão saindo do abismo. Porque fumaça na Bíblia é tanto coisa boa como coisa ruim. Lá também no capítulo 9 e no capítulo 8, se eu não me engano, o anjo está com o incensário e a fumaça, quando é aspergido, levantado, ouvido, quer dizer, ouvido o incensário, a fumaça sobe para diante da presença de Deus. E quando a presença de Deus é tomada com a fumaça, os anjos devolvem aquele incenso à terra e é visto fogo, saraiva, relâmpagos e vozes. Deus vem trazer juízo. Começa agora o derramamento das 7 taças. Essa é um símbolo de que fumaça é espiritual. A oração é simbolizada por fumaça. Por quê? Porque espiritual é invisível, é intocável, é sobrenatural. Então a fumaça aqui está representando a sobrenaturalidade do reino das trevas que está invadindo a terra. A própria palavra diz que a fumaça era cheia de gafanhotos. Esses demônios estão saindo na aparência de gafanhotos. Ninguém vai ver gafanhoto na terra. Na verdade, esses gafanhotos representam os próprios demônios que estavam presos há muitos anos neste poço do abismo. O abismo, já falamos que é toda aquela região chamada de abismo. O poço é a fenda dentro do Sheol. E dessa fenda saem esses demônios como gafanhoto. Em Números capítulo 2, versículo 13 diz assim: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros. Olha Deus queimando na fumaça, ou seja, queimando com juízo. Salmo 46, ele põe termo à guerra até o confim da terra, ou os confins da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. O arco é o poder bélico de alcançar as nações com as guerras. Quebra a lança é o poder de armamento que Deus vai tirar, não vai poder mais mandar armas para nenhum país, nem usar essas armas, porque Deus vai trazer desolação
de forma universal a terra. E que os carros é que Deus vai destruir as embarcações, as naus, os carros, ou seja, o meio de transporte por via aérea, via marítima e via terrestre. Todas as vias de poder chegar a armamento, chegar à guerra, aumentar a guerra, Deus vai chegar no final, nos confins da terra, no fim dessa guerra, e vai colocar fim à guerra. Louvado seja Deus. Então, quando abre esse poço, sai essa grande fumaça como uma fornalha. Imagine como não é lá dentro desse poço chamado Poço do Abismo ou Tártaro. A fumaça escureceu o sol e o ar. Essa estrela das trevas, e quando elas abrem o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece terra, e as trevas são a ausência de luz. 1 de João 1,5. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então não é Deus que está trazendo as trevas, Deus está permitindo os demônios invadirem com trevas, mas é só por um momento, enquanto saem, porque não vai poder ter trevas os 3 anos e meio, que no escuro não tem como. Então, enquanto abre esse poço do abismo, as trevas representadas pelos demônios saem invadindo a terra, e eles saem na forma espiritual de gafanhotos. Por que é gafanhotos? Gafanhotos, sempre desde a história de Israel, foi o seu ataque principal à colheita, porque Israel era uma terra, era uma tribo nômade que vivia de cidade, de região em região, e era uma terra ou um povo camponês que vivia muito da agricultura da terra. Então o maior inimigo deles não era tanto os inimigos externos, era justamente os inimigos da natureza, que Deus chamava de seu exército. Louvado seja Deus. Aqui em Miqueias, em Mateus capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. João 3,19: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. Então, já que o homem amou a treva ou as trevas, Deus está trazendo trevas. Já que o homem matou Jesus como inocente e pediu: caia sobre nós o seu sangue, Deus está jogando o sangue de volta. Então, o que o homem quer, Deus está dando para o homem. E a Bíblia diz: a condenação é essa. Não é porque não creu, não é porque matou, não é porque fumou, não é porque adulterou. A condenação é esta: porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Porque ele é a luz. Já que rejeitou a luz, então Deus está trazendo trevas na aparência de fumaça, dessas nuvens densas, tão escuras, que é capaz de escurecer o sol, o ar e o sol. Agora imagine escurecer o ar. Você pode imaginar escurecer o ar, escurecer o sol? A gente até imagina, né? Porque a gente tem noção do eclipse. Então a gente tem a noção de como é a escuridade quando o eclipse toma conta do sol. Mas escurecer o próprio ar, você respirar um ar escurecido, é quando uma fábrica ou alguma instituição pega fogo, e aquilo ali, você inala aquela fumaça, o ar está todo contaminado com a fumaça. Então as trevas vão tomar conta da terra por um momento, quando foram liberados 200 milhões de demônios. Toda essa fumaça tem um número: 200 milhões de demônios. Apocalipse capítulo 9. E o que são esses demônios, esses gafanhotos que saem da terra? Em Êxodo 10, do 1 ao 20, era todo o problema de Israel, era todo o problema do Egito, gafanhoto. No Antigo Testamento foram usados como pragas divinas. Deus usou como pragas divinas os gafanhotos. Em Joel 2,25 diz assim: assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui, os gafanhotos eram o exército de Deus. Agora os demônios estão sendo como o exército de Deus contra o povo. Deus está usando os próprios demônios, chamando de gafanhotos, representados como gafanhotos, porque era o que era sempre usado por Deus na natureza
para intimidar tanto Israel como as nações circunvizinhas. A primeira vez Deus usou para intimidar a nação egípcia. E depois do tempo da Babilônia, Deus usou essa figura de gafanhotos, chamando de Babilônia, que seriam os gafanhotos que viriam cortar, migrar e devorar a lavoura de Deus, que era Israel. Esses gafanhotos eram a Babilônia, que veio, invadiu e consumiu Israel. E todos foram levados para a Babilônia. Nessa representação, os inimigos aqui eram chamados de gafanhotos. Então, em qualquer sentido, gafanhoto é sempre algo que atrai a maldição de Deus. Ainda que João comia gafanhoto e mel silvestre. Louvado seja Deus. O poder do gafanhoto era como o poder do escorpião. Os gafanhotos da quinta trombeta, porém, são insetos que devoram plantações. Eles recebem veneno como os escorpiões para atacar. Não são insetos, quero dizer, não são insetos. Lucas 10, 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, serpente e escorpião é sempre representado pelo poder do diabo. Eu piso escorpião, eu piso o demônio, eu piso as serpentes. Nós falamos isso falando o quê? Que nós estamos pisando na autoridade do poder de Satanás. Então, isso aqui é um símbolo do poder dele. A representação de que ele vem com essa força que Deus lhe dá. Jeremias 8, 17. Pois eis que vos envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e eles vos morderão, diz o Senhor. É todo aquele que é contra o Evangelho, é chamado de basilisco, é chamado de gafanhoto, é chamado de serpente, e eles nos morderão, ou seja, vai perseguir a igreja. Quando nós somos perseguidos, o inimigo ele é chamado de serpente. E foi dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Quem não tem na fronte o selo de Deus é todo aquele que não aceita Jesus, que não serve Jesus. Esse não tem na fronte, na testa, o selo. Nós explicamos na aula passada o que é o selo e por que está na testa. Deus está no comando, as ordens infernais estão agindo fortemente sobre os homens, mas pelo consentimento de Deus. O fato que essa praga afeta os homens na terra serve como mais uma prova de que os 144 mil são servos de Deus na terra, mas não estão ainda no céu. Porque 144 mil que são preservados dos gafanhotos não são somente 144 mil. Porque imagina, de Adão até o dia do arrebatamento, imagina, de Adão até o final da grande tribulação, só salvar 144 mil é muito pouco. Então, o número 144 mil que está sendo preservado contra os gafanhotos aqui é um número simbólico que representa a totalidade, todo o servo, todo o povo de Deus. Então, não são só 144 mil que estão chegando no céu. É um número que representa a totalidade da igreja. Porque quem se perde é um número fechado. E quem se salva também é um número fechado na mente de Deus. Por isso, quando as almas que foram vistas aqui no quinto selo, elas são consoladas com uma veste branca e recebem o conselho: espere um pouquinho até que se complete quem vai morrer igual vocês morreram, porque tem que fechar o número de mártires que se unirão aos vivos ou aos que vão ser arrebatados aqui. E quando fechar o número da igreja, aí a porta da graça fecha. A porta de salvação para ser igreja, porque a salvação continua, porque tem um milênio, tem gente que vai obedecer Jesus no milênio, ainda tem a salvação no reino, o reino estabelecido na terra. Apenas a porta da graça para ser igreja é que foi fechada. Ninguém mais, depois dos 7 anos de tribulação, que passar pelo milênio, que sobreviver isso aqui e ficar lá no milênio, vai ser igreja mais. A igreja já fechou o seu número. Quem ficar depois aqui vai ser chamado de nação santa. As nações andarão à sua luz e os reis lhe trarão a glória. Não é assim que a Bíblia diz? Então, quem vencer depois dos 7 anos, que não subir, vai ser súdito de Israel e vai ser, se for salvo depois de 1000 anos, vai ser nação santa para morar na Nova Jerusalém.
Louvado seja Deus. O escorpião raramente mata o homem, mas o seu veneno causa dor intensa e ataca o sistema nervoso. E os opressores do povo de Deus sofreriam muita dor, mas não seriam mortos. Por isso eles agora têm o poder de atacar durante 5 meses. É mais ou menos o tempo de vida de um gafanhoto. E eles têm asas como de aves, representando pouco tempo, como foi na visão de Daniel, que o leão tinha 2 asas. O leão representava a Babilônia, a força de Babilônia, as 2 asas, a velocidade da conquista, mas também depois foi cortada as 2 asas. Representa o pouco tempo. Aqui o poder desses demônios é apenas por 5 meses. E durante esses 5 meses a morte vai ser aprisionada. Aonde não sei, mas ela vai ser aprisionada. Se a morte é um espírito, como diz a Bíblia, então ela está aprisionada, ou seja, ela não tem mais autoridade para matar ninguém até que passe os 5 meses. Durante os 5 meses, o ferrão desses demônios vão causar tanta dor que as pessoas vão querer a morte. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Novamente ele enfatiza a natureza dessa praga. Os gafanhotos do abismo não receberam autoridade para matar, mas causam sofrimento terrível. Mesmo procurando a morte, os homens não conseguem escapar da praga. Apocalipse 6,16. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então eles estão agonizando, mas não conseguem morrer, porque a morte está aprisionada. Jó capítulo 3, versículo 20 diz assim: porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos, que muitos se regozijam e exultam quando acham a sepultura. Quando alguém está em uma angústia muito grande, deseja a morte. Elias queria morrer porque ele estava com medo da mulher. Jesus pediu para não morrer porque ele teve medo de morrer. Passa de mim. Ele teve medo. Todo mundo tem medo, mas na hora da angústia, a angústia é tão grande que ele tem vontade até de morrer. E quando a morte está presa, não tem mais autoridade para matar. Então a morte só chega porque tem autoridade para matar. Ela não mata porque ela tem a missão de matar. Ela mata porque tem autoridade dada por Deus para matar. Você vê que ela não matou Jesus. Jesus se entregou. Por isso que ele pôde descer ao inferno e sair a hora que ele quisesse, porque a morte não tinha poder sobre ele. E lá na região da morte, a morte mandava lá embaixo, mas a morte não segurou Jesus, porque ela não conseguiu matá-lo. Mas agora o povo quer morrer, está pedindo que as montanhas, as pedras caiam por cima, que alguém arremete sobre eles e tire a vida. Ninguém consegue se suicidar. Tem desejo, tem vontade, mas não consegue, porque a própria morte está aprisionada. E enquanto isso, a dor é terrível, como a de um escorpião. Jeremias 8, 1, 3. E será escolhida antes a morte do que a vida, por todos os que restarem desta raça maligna, que ficarem em todos os lugares onde lancei, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está dizendo que eles vão desejar mesmo, porque a raça, Jesus está dizendo aqui, uma raça maligna. Que raça é essa? É a raça que aceitou o nome da besta, porque essa raça já está amaldiçoada e condenada. E essa raça é como a areia da praia, como também a nação que vai servir a Deus no milênio é como a areia da praia, como também a igreja que está sendo selecionada aqui já, sendo perseguida, é como a areia da praia. Os gafanhotos são literais ou são homens de guerra, como a Bíblia diz? Em Naum, capítulo 3, versículo 17, diz assim, os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como enxames de gafanhotos, que se acampam nas sebes nos dias de frio, em subindo o sol voam, e não se sabe o lugar em que estão. Naum está dizendo que a nação que vai vir contra Israel para destruí-la é como gafanhotos. Aqui está representando homens como gafanhotos, homens inimigos de Israel. Em Abacuque 1 diz assim, pois eis que suscita os caldeus, essa nação feroz e impetuosa,
que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradores que não são suas, moradas que não são suas. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e são mais ferozes do que o lobo da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa a devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vingança irrompe como o vento oriental. Eles ajuntam cativos como areia, então passam impetuosamente como o vento e seguem, mas eles são culpados, esses cujo próprio poder é o seu Deus. Deus está dando a visão para Abacuque que eles iam ser, Israel ia ser atacado por uma nação que era como um leopardo na velocidade, que ia ser como um leão na velocidade, que ia ser como um gafanhoto na velocidade. Esses gafanhotos estão saindo aí, meus irmãos, eles não vão sair voando na terra, eles vão estar dentro desses homens, dessas nações que estão arremetendo contra a igreja, perseguindo, porque todos estão influenciados, eles estão representados como gafanhotos endemoniados dentro dessas pessoas. A cavalaria deu uma vantagem enorme aos exércitos antigos, todos eles usavam cavalos. Por isso Deus tinha dito a Israel que quando entrasse em Canaã, não era para aumentar o número de cavalos, porque eles confiavam no poder dos cavalos. Não é à toa que Davi escreveu o Salmo: muitos confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A igreja sempre vai depender de Deus, não pode confiar em cavalo e muito menos em carros. Então Deus tinha proibido Israel de multiplicar os carros. Em 1 de Reis, ou no segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 28. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. O Isaías 31 diz assim: há dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos e têm confiança em carros por serem muitos e nos cavaleiros por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam o Senhor. Deus estava já ensinando aquele povo de que eles iam confiar em carros, mas Deus ia queimar os carros, quebrar o arco e cortar a lança. Eles precisavam confiar no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, vai cumprir aqui, que o justo viverá pela fé. Se agora nós precisamos viver pela fé, imagine o tempo da grande tribulação. Porque a tecnologia hoje, do Wi-Fi, da internet, isso vai ser acessível mais para a igreja. Imagine João o Batista. Ele está vivendo num tempo de muita tecnologia, no tempo dos romanos, mas ele não se vestia com a tecnologia, ele não vivia segundo a tecnologia, ele era uma pessoa com um zero esquerda daquela nação, não tinha nada a ver. Ele se vestia de peles de camelo, né? Comia mel silvestre, ele não tinha nada a ver com aquela sociedade do tempo. A mesma coisa a igreja, tem tudo aí, tecnologia, iPhone, iPad, tudo aí à vontade, mas a igreja de Jesus, a verdadeira, ela não vai ter nenhuma conectividade com essa tecnologia, porque ela tem que depender de Deus. O justo viverá da fé. Isso agora não significa que a gente tem que parar com tudo que é tecnologia. É quando chegar a hora que a serpente, o olho da serpente vai estar de olho, procurando a igreja, não? O olho da serpente, a tecnologia, a câmera. Quando Satanás cair do segundo céu, quando ele arrastar o restante, todos estiverem na terra e passar a perseguir a mulher, Apocalipse capítulo 12, a igreja não vai ter mais a oportunidade de usar toda a tecnologia que nós estamos usando hoje, porque todos estarão fugindo para o deserto, porque esses demônios em forma de gafanhotos, que estarão na vida desses inimigos de Israel, vão atacar a terra, a ponto das pessoas desejarem a morte, mas não vão conseguir. Nós já estamos terminando essa primeira parte aqui. Ezequiel 26, versículo 11: com as patas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Cavalos aparecem frequentemente nas figuras proféticas de castigo e destruição. Jeremias 8, versículo 16: esperamos paz, porém não chegou bem algum,
e o tempo da cura, e eis o terror. Já desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos. A terra toda estremece a voz dos rinchos dos seus ginetes, porque vêm e devoram a terra e quanto nela há, a cidade e os que nela habitam. Pois eis que envio entre vós serpentes, basiliscos, contra os quais não há encantamento, e eles vos morderão, diz o Senhor. Então, o que está para chegar aí é coisa terrível. Talvez a gente não alcance. Pode demorar ou pode estar muito perto. Porque o que precisa para tudo isso começar a acontecer é só uma grande apostasia, o anticristo se apoderar, se manifestar e a igreja perceber que agora não precisa mais depender de tecnologia. Tem que o justo depender do Senhor para passar por esse período de dificuldade e vencer as trevas. As trevas estão escurecendo o sol e estão escurecendo o ar. Não tem como viver uma noite de sono boa, não tem como dormir bem, porque é só catástrofe, é só destruição. Se a gente chega agora em casa e vai assistir o jornal, em cada ponto dos 4 cantos da terra tem uma destruição, tem uma morte, um assassinato, um latrocínio e etc. Agora imagine, é perto de você que está acontecendo, é na sua rua, na sua cidade, é onde você está, não tem escapatória. Então não vai ser fácil a grande tribulação. Que Deus nos dê livramento, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.